Olá, começa agora o Em Cartaz, o espaço da arte, da cultura e do bom entretenimento. Estamos aqui na TV Aberta São Paulo, canais 9 na NET, 8 da Vivo TV e para todo o país, todo o território nacional, pela TV Com Brasil, na Claro, Vivo e Sky, e ainda pelo tvaberta.com, aliás, tvaberta.tv.br. Tem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok tem? TikTok tem, e tem também o YouTube, todas as nossas entrevistas ficam postadas lá no YouTube. Então, pronto, podemos começar, o Em Cartaz está no ar. Um jornalista brilhante, conceituado, tem uma relação muito próxima com a sua filha, os dois vivem juntos, e aí vem uma notícia que vem provocar um abalo na vida de ambos os dois. Exatamente. Eduardo Martini. Ai, que delícia estar aqui, cara! Ai, fazer um programa que tem conteúdo, que tem gente inteligente, gente porque, que fala bem. porque os inteligentes vêm aqui. Não, eu tô fazendo um programa com a pessoa. Eu tô fazendo com ele. Ai, que delícia, Tílio. Eu sou seu fã, eu adoro. Eu acho que a gente precisa, cada vez mais, no meio dessa história toda, desses realities todos que estão fazendo, pessoas como você, que deviam estar na TV aberta com um programa para falar de cultura, para falar de arte, com toda a relevância que você fala e com toda a sua inteligência, com toda a sua história. Vocês viram que ele me ama, né? Não, eu amo mesmo, porque, gente do céu, quem é que hoje em dia faz como você faz? Obrigado, ninguém faz, cara. mas é verdade. Martini, você é um trabalhador compulsivo, né, Sou. cara? Também a quantidade de boleto que eu tenho para pagar, pelo amor de Deus, eu tenho que boletos trabalhar. também são compulsivos. Nossa, eles vencem toda hora. São boletos animados, eles vão vencendo, né? E a gente vai... Eles não esquecem de você. Ah, o Martini. Não, eles não me dão uma folga. Me amam. E aí a gente tem que trabalhar. Mas para mim não é trabalho, para mim é diversão. Eu amo trabalhar. Pois é, ainda bem. Eu amo aquela velha história, quem faz o que gosta não cansa. É a frase não cansa. igual Disney, né? Que ele fala, se você encontrar um trabalho que você se divirta, que você... É uma diversão e você ainda vai receber por isso. Ainda vai ganhar por isso. E é exatamente o que eu ganhar sinto. um pouco mais, né? Mas tudo bem. Nossa, a gente podia ganhar bem mais, né? A gente podia ganhar bem mais. Eu acho que a gente está chegando numa história, eu estou falando muito sobre isso, sobre uma coisa chamada Lei Rouanet, que é uma loucura, que as pessoas fazem uma confusão do caramba. A Lei Rouanet não dá dinheiro. Ela dá a permissão de você buscar dinheiro. Aí você chega num cara de marketing de uma empresa e ele dá o dinheiro para você. E aí tem uma coisa que eu sempre falo e quero pedir desculpas, mas eu quero abrir a nossa história com isso, que é a lei devia mudar, porque entre mim e a Ivete Sangalo, quem vai dar resultado é a Ivete. Sim, claro. Concorda? Apesar de toda a minha história aqui, eu agradeço a Deus por isso, mas esse diretor de marketing tem que dar resultado para a empresa. Né? Se a Lei Rouanet fosse 50% para famosos, 50% para projetos iniciantes, seria muito mais justo. Seria tudo maravilhoso. Então fica aqui uma sugestão, como eu sei que o pessoal de Brasília vai ver esse programa, porque o pessoal de Brasília gosta de você, que eu já soube, fica uma sugestão de um simples trabalhador da arte, que metade do dinheiro tem que ir, né, para projetos como o seu. Porque tudo aqueles que realmente certo. necessitam e que não tem outra forma Mas de você concorda? de viabilizar o seu trabalho. Como é que a gente vai subir se a gente não tem apoio, né? Ficou a gente trabalhando com essas olheiras. Tá dada a sugestão aqui do Eduardo Martini. Mas enfim. Martini Belo. Vamos lá. Para você lembrar de mim. É lindo. É uma história, vamos dizer, baseada Então, essa história, assim... Um episódio da sua vida, né? Na verdade, acabou acontecendo porque eu e a Karina Sakelli, a gente é muito parceiro, eu sou padrinho de casamento dela, tenho uma ligação incrível com ela. É uma atriz maravilhosa, talentosa, bonita, gente engraçada, gente boa, atrapalhada. Ela é tudo. Ela é um acontecimento. A gente trabalhou muita coisa junto, a gente queria fazer uma peça só nós dois. A Rediana Antonini, que já tinha escrito o Filho da Mãe, que eu fiz durante muitos anos com o Guilherme Quelucci, escreveu, vamos fazer uma coisa de pai e filha. Na época, o meu pai tinha acabado de falecer com Alzheimer. E ela sugeriu. E aí foi uma choradeira que eu nem te conto. Foi muito... Resgatar todo esse sentimento. Aí ele escreveu tudo. E a gente teve a bênção de ter o Elias Andreato dirigindo. E o Elias, sensibilidade e uma condução do projeto, porque não é uma peça triste. Acabou sendo uma peça emocionante. Mas não é triste porque a Regiane escreveu 3 cenas engraçadas no finalzinho que eles passavam. E aí a plateia sai com saudades.
das pessoas que foram ou da pessoa que está passando por esse momento. E eu fiz uma coisa para mim que o Elias falou, Eduardo, o paciente com Alzheimer não sofre, e não sofre mesmo. E isso me acalentou muito na história do meu pai. Me deixou muito tranquilo na história dele, que ele não estava sofrendo. Quem estava sofrendo era nós, porque a gente não reconhece mais aquela pessoa. Então, se você consegue dar um passo atrás dessa situação que se apresenta na vida, eu torço para que ninguém sofra. Claro. Então, se você está vendo que a pessoa não está sofrendo, já é bacana. Vamos nos divertir com isso? Então, quando a pessoa fica falando de história, a gente embarcava. A minha mãe tem uma coisa sensacional. A minha irmã é muito parecida com a minha mãe. E meu pai chamava a minha irmã de Norma, porque ele se lembrava dela, né? Da esposa. Da esposa lá atrás. E chegava para minha mãe e falava, cadê minha mulher? Ela falou, o que sobrou está aqui. Então a gente vai lidando com essas coisas e tudo vai ficando mais degustável. E você faz assim. o pai? Eu faço o pai. E é bem difícil de fazer. E ela faz a filha? E ela faz a filha, em várias cenas. Eles moram juntos. Moram juntos, ele se apresenta, tudo bacana, e de repente ele vai dando pequenos sinais. Né? Então tem uns sinais na doença de irritabilidade, tem uns sinais de vontade de sexo, de ser... Sabe, eu ia visitar minha tia no asilo, que ela estava maravilhoso, aliás, e tinha uma senhorinha com ela, vem cá, gostoso, vem cá, seu gostoso, eu te quero. Eu falei, eu já vou, peraí que eu já vou te beijar muito, isso mesmo, vem. Porque é natural. Essa coisa choca as pessoas. Quando as pessoas não têm esse entendimento de que aquilo é praticamente uma criança. Que coisa, né? E aí quando a gente... Isso é uma... Tenho agora várias histórias de que tem tratamentos para você frear, para você... Não acho que não há cura, né? Mas tem muita coisa disso. E a gente fez esse projeto... Retardar o processo. Há 4 anos atrás. É? Só conseguimos captar muito tempo depois. E aí o que aconteceu foi que veio o filme, o pai... né? E a gente nem viu que era pra gente... montar, também teve uma peça com o Fulvio Stefanini. Fulvio Stefanini também. Muito bonita, linda. E é muito bacana isso, porque o que a gente quer levar para as pessoas é assim, são dicas, né, de como você pode enfrentar essa história sem prepotência nenhuma, porque eu passei por isso. Baseado numa experiência sua, baseado numa experiência e baseado também numa história que você fala, a gente precisa conversar sobre isso para saber como tratar, como lidar com uma situação, né? Que é uma situação complicada, mas se ela se apresenta, a gente tem que batalhar. A gente vai aprendendo, né, a lidar com essas coisas. A ciência vai evoluindo também. Me lembro que quando eu era moleque, a gente chamava de caduco. Sim. Tá caduco. Sim, né? Sim. Não se tinha a menor ideia do que era aquilo. Exatamente. Para você ter uma ideia, é loucura, porque eu estou fazendo um projeto com o Roberto Cordovani, que aliás me mandou um beijo, que vir aqui. Ele vai estrear a Morte em Veneza. Morte em Veneza, lá no Paiol. Lá no Paiol, dia 21 de abril, vocês não podem perder. Ele vai vir aqui, sem dúvida. Dele se não vier. A gente vai fazer um projeto junto chamado Dona Maria I, uma fake news. Uma fake news. Por quê? Ela não era louca. Ela não era louca. Ela tinha depressão. Então, a fake news, que era louca, é mentira. Exatamente. Ela tinha depressão. Eu estou lendo o livro da Lilian Schwartz. Sim. Eu vi na pesquisa que a gente fez. Então, e ela fala muito da Dona Maria. A Dona Maria era uma ótima gerenciadora, administradora, governante. De tudo. Ela ficou ruim lá no finzinho da vida e tal. Mas não que ela fosse louca. Mas ela estava deprimida com a perda do marido, acho que a perda da mãe e a perda de um filho. Então, é louco isso, né? Porque isso fala muito de hoje em dia. As pessoas ouvem o galo cantar, mas não sabem qual é a nota que ele estava dando. Coisa, e posta, e sai tudo... Aquilo viraliza. Tudo louco, né? Porque você se infecta com aquilo, você fica louco, você rebate, um grita, o outro fala. Pessoas que não sabem nada. Não sabe mais o que está rolando, né? Pessoas que não sabem, pessoas que ainda falam, para mim fazer, para mim dar, vem mim... pelo amor de Deus. A gente tem umas fotos aí, nós mandamos um fotógrafo lá no teatro, você não viu ele? Ele estava num cantinho, escondido, tirou umas fotos. Olha, eu daqui, eu estou enxergando a câmera um vulto, mais ou menos. Ai, que lindo. Olha, que legal. Você fez então, na verdade, o que acontece? O Elias colocou essas palavras num telão enorme, que é as palavras que vão perdendo a cabeça dele, que vão misturando. Que vão desaparecendo. Que vão desaparecendo. Então, ficou um símbolo muito bonito nisso. Não é nada, tem esse telão, tem essas palavras, esse chão cinza e 2 cadeiras. Elias Andreato, né? Elias Andreato. E eu ali, gordo. Mais fotos, vamos ver. Eu e ela. A filha.
Tá vendo? A gente resolve todos os problemas dessa maneira. Conversando nessas duas cadeiras e nesse... Eu acho que, sei lá, podíamos chamar de um ringue, né? Os dois de preto, eu gordo. É a Karina Sakelli. Ela é linda, Karina Sakelli, ótima atriz. E é engraçado, a gente tem uma situação de amigos que a gente vai se... Aqui é uma hora muito agressiva dele. É a hora que ele explode mesmo. É uma cena linda, mas é uma cena bastante forte. Bastante forte. E você brigar com uma pessoa que você ama é tão ruim. Ela vai percebendo isso? A peça começa, ele já está numa situação. Aí ela começa a cuidar dele. Aí a coisa já virou. Na verdade, depois daquela explosão, aí não tem mais o que fazer. Ele tenta o suicídio, para não dar, para não... Sim, porque ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe. Ele fala, o médico me contou tudo, só que a gente precisa acertar coisas, a gente precisa definir, a gente precisa conversar sobre. Ele é um jornalista muito importante, ele começa a ficar em pânico. Cadê as palavras? Onde estão as palavras? Por que as palavras? Né? E como a mãe morreu muito cedo, eles criaram uma coisa muito bonita, os dois juntos, de relação de pai e filho. A hora de usar um absorvente, ele vai explicar uma cena super engraçada. Ela come um bolo de maconha, ele fala, por que você comeu esse bolo? Sabe? É muito lindo. E é muito bonito isso. Muito legal. Aqui é a primeira cena que se descobre, quando ele fala, não vai lá fora porque tem uns crocodilos lá, eles são enormes. Ela fala, pai? Né, porque o susto, a gente não, né, a pessoa não entende. Não até entende tem um de imediato o que está acontecendo. E você não sabe como lidar, porque cada hora o paciente de Alzheimer tem um comportamento, né? Então você não sabe como lidar. Quer dizer, não é simplesmente que ele vai esquecendo coisas, ele começa a ter também visões, coisas. Exatamente, porque aí ele vai, a cabeça vai passando por né, a memória vai passando por um... Você viveu isso com seu pai? Viveu, muito pouco, muito pouco. Esse é o final. É lindo. Ai, que vontade de chorar. É lindo. Que delícia. Ai, que delícia. Obrigado, Ricardo. Que lindo. Muito bem. Então, você está fazendo lá, para você lembrar de mim, que dias, que horas, toda sexta-feira, 21 horas, no Teatro União Cultural, que fica na Rua Mário Amaral, 209, no Paraíso. 3 quadras da estação metrô Brigadeiro, não é metrô Paraíso. Metrô Brigadeiro. Desceu Maria Figueiredo, a terceira esquerda. Já dentro da União Cultural, né? Que é muito legal. Tudo. Tem o teatro, tem a escola, tem as advogados, é muito bacana lá. Até quando você fica lá? Até não poder mais. Até não poder mais. Eu acho que o trabalho, ele só... Ele é que decide quando o fim, né? Não a gente não dá pra... A gente está fazendo sem patrocínio, fazendo com o meu dinheiro, com o dinheiro da Karina. Mas está indo muito bem, né? Nós estamos com... Graças a Deus, semana passada tivemos casa lotada. Amanhã já está bastante cheio, já tem 180 ingressos vendidos, então... Isso não é ego, viu, Atílio? Não é Isso é só uma coisa quando você fala assim, mesmo. Caraca, meu... O tema, né, está atingindo as pessoas. E essa função do teatro de atingir é muito legal, né? É onde a gente tem. Martini! Amado! Sempre bom te ver. Já acabou? Acabou. Olha, eu acho que isso é bullying. Eu podia falar muito mais. Eu tô fazendo o Clô pra Sempre, que é um novo texto do Clô, que estreia dia 8 de abril, sábado às 18 horas. Clô pra Sempre, dia 8 de abril, sábado às 18 horas, lá no União Cultural. Eu terminei Simplesmente Clô na semana passada, dia 18, e agora eu vou fazer um novo texto, uma nova história, uma nova vida sobre esse personagem, sobre essa persona que me deu momentos incríveis. Me deu um prêmio Bibi Ferreira, me deu... Nossa, eu jamais podia imaginar que... Me deu esses cabelos loiros. Que dá um trabalho, não dá? Dá um trabalho, não dá um trabalho, loira? Dá um trabalho esse cabelo. Isso aqui não é assim, não. Isso aqui tem escova, isso aqui tem secador. Pra chegar nisso... Eu só acordo igual uma laranja, o bagaço, assim, todo coisa. Mas obrigado, querido. Então, dia 8 de abril estreia 8 de abril estreia o Clô pra Sempre. O texto do Rafa Gama, que é lindo. Teatro União Cultural também. Também, tudo lá. De novo. Você vai me ver? Beijo, claro que vou. Amei. Gente, divulga este programa. Olha que coisa deliciosa que você tem, relevante, com conteúdo e com pessoas bonitas. Ele. Nós. É nós. É nós. Maravilhoso. Obrigado, gente. Adorei. Deixa eu fazer uma chamadinha aqui. O Steven Spielberg
Talvez tenha ido dormir tristinho depois da festa do Oscar, coitadinho do Steven Spielberg. Mas o filme dele, Os Fabelmans, conta uma história muito baseada na história do próprio Spielberg. O protagonista é um jovem que começa a fazer filmes caseiros e acaba descobrindo como o cinema pode nos fazer ver as verdades sobre os outros e sobre nós também. Está nos cinemas, Os Fabelmans. Vamos ver o trailer? Movies are dreams that you never forget. Sammy? Change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. What kind of movie are we gonna make? Dismiss what he does. It's playful or imaginative. You could afford to be a little encouraging. She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got. You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Mom got a monkey. Why'd you get a monkey? Because I needed a laugh. You always have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you. I'm your mother! Family, art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part? Tem mulher que adora receber flores, outras não. Tem mulher que sonha em ser mãe, outras não. Tem mulher que acha importante comemorar o Dia da Mulher, outras não. Independentemente do modo de pensar, acreditamos que cada mulher é única e que todas merecem respeito. Homenagem ao Dia da Mulher, Governo de São Paulo, um estado que respeita as mulheres. Olha só essa história. Um homem é contratado para executar um serviço, mas acaba sendo sequestrado e fica trabalhando como escravo durante 12 anos. É isso mesmo, Bruce de Araújo? É isso aí. Ai, cara. 12 anos à memória da queda. 12 anos à memória da queda. É. Baseado no filme. Não, na verdade é baseado no livro. No livro do que Salvador gerou Norton. o filme. O filme é de 2013, 2014. O livro é de 1853. 1853? É um escritor afro-americano, abolicionista, que viveu de fato, é uma autobiografia, de alguma maneira, de memórias. Ele era dono de terra, violinista, e foi levado por fazendeiros. Ele já era um homem livre, nasceu livre. E ele foi levado assim, para uma proposta de trabalho. E foi levado para uma fazenda, ficou 12 anos lá. Isso onde? Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos naquela época. Ele nasceu em 1806, acho que viveu até 1866, se eu não me engano. E esse livro é de 1853. Quer dizer, ele era violinista, inclusive. Era um artista. Um artista. E a gente traz para a peça, na verdade, essa história do livro, mas a gente pega os arquétipos, na verdade, dessa história, né, do escravista, desse artista também, de outras mulheres também pretas, e traz também para esse século agora.
para falar da escravização contemporânea que está acontecendo, que a gente vê esses casos da vinícola, até em apartamentos em metrópoles, né? Está acontecendo isso nesse exato momento. Incrível nisso, né? Parece que a cada momento se descobre novos casos desse em pleno século XXI. Vai descobrir muito mais. Em grandes cidades, né? E também pelo interior afora, né? Total. Em Goiás tem muito, assim, em Minas Gerais também, que são os estados, de acordo com as estatísticas, são os estados que mais têm esse tipo de trabalho, análogo à escravidão. A gente vê muito, né, os bolivianos aqui em São Paulo, né, nas oficinas de costura, né, são situações muito comuns ainda, né, absurdamente comuns. Muito, precisa ser resolvida, assim, né, e a peça traz isso, assim, ela joga com essa história do século XIX, mas trazendo para o contemporâneo. Jogando para frente. Para o presente, assim, e usando de metáfora também, né, a gente usa a metáfora do mar, por exemplo. Então, o homem branco é o grande tubarão, o homem, o Solomon, é um peixe, tem também a menina que faz uma orca, que é o único predador do tubarão branco, é uma orca. Então tem isso, assim, joga com esses arquétipos do mar para falar dessa história tão sofrida, assim. Quer dizer, ele é recrutado, ele é contratado para fazer um trabalho. Vem cá, preciso fazer um trabalho, não sei o quê. É contratado para um circo, para fazer uma turnê num circo. Alguém vê, esse meu personagem, o Joaquim de Alcântara, vê o Solomon tocando na rua e chama ele, fala, estão precisando de artistas para fazer uma turnê. Vem lá pro circo. Vem lá pro circo. Daí quando chega lá, não é nada disso, né? É uma plantação de milho. E ele passa 12 anos. Então, porque tem esse tipo de coisa também, quer dizer, muitas vezes as pessoas são aliciadas para um certo trabalho e quando chegam no local do trabalho não é aquele trabalho, é outra coisa. Isso acontece... Isso é muito comum. Muito, internacionalmente até. Várias mulheres passam por isso também, né? Vão, sei lá, vão dançar em algum lugar, quando chega lá é exploração sexual. Vem cá para ser babá, não sei aonde, não sei o que chega lá, não é nada disso. Ou então é isso, mas com um cara escravista. Explorando aquela pessoa que não fala a língua do lugar, muitas vezes, né? E que não tem contato, não tem como pedir ajuda também, né? Não, fica isolado. Não tem relações, né? Não tem, né? Não vai reclamar com quem, falar com quem, né? Fica tudo bloqueado, tudo vigiado. Total. Né? E é isso que acontece com ele. Ele fica preso nessa fazenda, não consegue fugir até que, né? Não vou também falar tudo, spoiler, tá? Mas é isso. Mas quer dizer, você citou nesse cara, mas quer dizer, junto com ele devia ter tantos outros que também trabalhavam na fazenda naquele momento. Ele fala no texto, assim. O texto da Maria Chu, da Unisagé. Então, fala muito de como era esse lugar, assim. De como é esse lugar, na verdade, né? Que fala também... Estados Unidos fazendo de algodão, provavelmente? No Solomon Norton do livro, é algodão e cana-de-açúcar, se eu não me engano. E narra especificamente, assim mesmo, assim, realisticamente, como é que era lá. Assim, você consegue ver o retrato de como era. Mas na peça é plantação de milho. Milho. Agora, vocês partiram, vamos dizer, situa nos Estados Unidos, nessa época a escravidão já tinha sido abolida lá ou não? Olha, eu não vou saber dessa informação. Eu sei que porque você disse que ele era um homem livre, né? Mas eu acho que ainda tinha, porque se ele foi escravizado, eu acho que ele ainda tinha nesse sentido. Porque o fim da escravidão lá foi muito antes do Brasil. Mas ele não foi em 1853, foi bem antes, assim. Ah, tá. Foi quando ele era mais jovem, né? Okay. Em 1853 ele já tinha saído, já estava como, de novo, na condição dele de homem livre, que foi a condição que ele nasceu. Mas na peça traz para o Brasil. A gente fala do Brasil, fala muito da situação. A peça é muito bom que tem algumas pessoas do público que falam que ela mexe com a metáfora, né? Porque o texto é muito metafórico, essas metáforas do mar e tudo. De repente você tem um teatro documentário, também tem muito... A peça é muito física, porque a gente trouxe o tango, a direção, a Tatiana Tiburcio, quis trazer o tango também, para também transpor, assim, né? E também o tango tem uma história que a gente pensa que o tango é argentino, mas na verdade o tango vem de raízes africanas, raízes negras. Então a Tatiana também traz isso como isso aqui veio da gente, né? Da Tatiana, das pessoas que fizeram essa peça pela essa ótica feminina preta. É engraçado essa história do tango, né? Porque o tango tem passagens, né? Tem essa raiz africana, tem uma passagem pela França também, né? Que foi muito desenvolvido na França, né? E a gente sempre associa só com a Argentina. Total. Né?
Fala de tango, você lembra logo de Carlos Gardel, né? Sim, sim. Mas na verdade ele tem uma história muito interessante até, a história do tango. A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando do 12 anos ou a memória da queda, que está lá no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, lá no Centrão, na Álvares Penteado. Sexta, sábado e domingo? Como é que é? Sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta e sexta, 19 horas, sábado e domingo, 5 horas da tarde. Sábado e domingo, às 5 da tarde. E é importante falar também que o centro está muito perigoso, né? Então, o CCBB está disponibilizando van para as pessoas que querem assistir ou ver a exposição ou ir para o espetáculo. Então, você pega na Rua Consolação 228. É bem só ir lá. Bem no comecinho da Consolação. Bem no comecinho ali. Perto do Estadão, perto do hotel, não sei se pode falar. Pode. Jaraguá, né? Jaraguá. É o novo hotel ali, tudo no pega final a van ali, te leva até o CCBB. É gratuita, van amarela, você fica ali, só ficar em frente do estacionamento, a van vai parar, vai te levar, deixar na porta. E aí na volta atrás? Na volta ela deixa na República, na Estação República, e também de novo na Rua Consolação. Legal. CCBB, lá na Álvares Penteado. Cadê as fotos do 12 anos, a memória da queda? Esse é o Davi Júnior. Davi Júnior. Grande ator, que eu estou com essa honra de estar com ele do lado. Ele tem alguma coisa no cabelo? Ou esse foi o visagismo, que bota assim, um cabelo branco ali nele. Um cabelo branco ali mas ele é major, Ele aí também tocando violão. Violão ou violino? Violino, desculpa. Violino, né? A peça, ela mexe com muito isso, assim, como é teatro físico também, tem muitos objetos do cenário que a gente mesmo manipula e cria, assim, sabe? Então, vocês usam o teatro físico, é como se você construísse os objetos com o seu próprio corpo. Tem objetos que são reais, mas tem objetos que a gente constrói com o próprio corpo. Assim, o violino é construído no próprio corpo do ator. Ele faz lindamente. Ele faz assim, o parece violino. Que tem, você vê a cor, você sente o cheiro da madeira. Essa coisa do teatro físico é muito legal, né? Aí é ele com? Ele comigo. Sim, mas o teu personagem? É o Joaquim de Alcântara. Você é o Joaquim de Alcântara, o contratador. O contratador. O escravista. O escravista. A gente aí num embate também. Ele chega, vamos dizer, a participar de alguma revolta, alguma coisa? Ele tem tentativas de fuga? Tem tentativas de fuga, mas aí são todas frustradas. Assim. A própria também, o Menira, que é a Cíntia Rosa, que aparece aí agora, não dá pra ver porque é por causa da luz. Mas ela que não aparece aí agora. Essa cena é linda, é uma cena de amor assim, entre eles, sabe? Dos dois personagens. E esse amor também ajuda muito a eles manterem essa pulsão de vida, né? Sim. Porque é isso, é um cara que é um grande artista. Ela também, por exemplo, essa personagem dela, o Menira, fala 3 idiomas. Assim, ela conseguiria emprego em qualquer empresa do mundo. Mas aí chega, por conta de ser uma mulher preta, sofre muito preconceito nas entrevistas de emprego. As pessoas perguntam, mas esse currículo é seu mesmo? A personagem fala disso. E por conta desse racismo estrutural, também ela vai parar na mão desse tubarão, que é o meu personagem. E vai parar também nessa fazenda. Nossa, olha que foto legal. É linda essa foto, né? Essa é do programa também. Essa é do programa da peça, né? E a personagem quem é a Cíntia Rosa, que também é uma outra grande atriz, que fez Tropa de Elite, fez Brother do Jefferson D. E o Davi Júnior também, que fez Sob Pressão. O Davi Júnior faz muita coisa, também não vou saber o currículo de todo mundo, mas eles são grandes artistas, assim. A gente não tem aqui o currículo. O texto final, quer dizer, houve uma dramaturgia original da Maria Chu, aí houve um trabalho, uma finalização do texto da Oni Sagé. A Maria Chu, pelo que eu entendi, porque eu também cheguei durante o processo, a Maria Chu ela escreveu o texto antes de começar o processo. E durante o processo, a Oni Sagé, que é uma grande diretora, dramaturga também, de Salvador, ela foi trazida lá para o Rio de Janeiro, que foi onde a gente saiu, que a gente já fez temporada lá no CCBB. Vocês já fizeram no Rio de Janeiro? No CCBB de Rio de Janeiro. Ela escreveu durante o processo, assim, as mudanças, as coisas específicas. Foi uma escrita em processo, que foi muito bonita. Assim, já finalizou em função daquilo que o palco estava oferecendo. Que via, porque a peça é isso, a peça ela é muito mesmo metafórica. Mesmo, assim, e foi uma escolha também da direção, conversando muito, não posso dar todas as palavras dela, mas conversando com a Tatiana Tiburcio, que é uma das diretoras, ela falou muito sobre isso, assim, sobre esse pensamento quando se pensa num teatro preto, o que se imagina e do que ela quis, assim. E até quando se fala desse tema, assim, as pessoas não aguentam mais
ver uma chicotada. As pessoas não querem mais esse tipo de violência. Revolta a gente, né? Isso dói na carne. Isso dói na carne dessas pessoas. Ninguém é como se fosse quase um abuso, um sadismo de quem faz. E ela quis mudar isso um pouco. Então a violência está em outros lugares. A violência está no texto, sabe? A violência está na situação. Você não vai ver ninguém sendo chicoteado, mas é violento também, é doloroso. Mas você sente ali nas entrelinhas que a coisa está... O que está acontecendo, muito. Né? O meu personagem, por exemplo, despersonaliza o personagem do Davi Júnior. Em vez de chamar ele por Solomon, chama de Platt. Porque tem isso. Muitas vezes a pessoa preta, ela não recebe Tira o próprio... a identidade da pessoa. A pessoa não recebe o próprio nome dela. Ela é chamada ou de negão, ou de não sei o que, não sei o que. E o próprio nome dela, ela é despersonalizada disso. A peça tem esse momento dessa violência também. E são essas violências sutis, mas que elas vão criando esse estofo, essa panela de pressão durante a obra, sabe? Além de todo esse trabalho da escravidão e botando na escravidão contemporânea, tem essas violências estruturais da sociedade brasileira, sabe? Que é muito pelo texto, pelo olhar, pelos gestos, sabe? E é um acerto muito grande. É um somatório assim. de pequenas atitudes e pequenos comportamentos que vão diminuindo cada vez mais a pessoa, despersonalizando, tirando a identidade da pessoa. Desumanizando mais. Desumanizando, enfraquecendo, né? Sim, total. Total. Porque esse a cara... pessoa começa a se sentir impotente diante daquilo tudo. Né? Total. Ele teve que ali aguentar 12 anos para manter a força dele vital, manter a cabeça dele, porque isso mexe. Claro. Né? Se a gente... Imagina você viver essas humilhações, isso mexe com a cabeça da pessoa. Ele teve que... Imagina você não ter mais o seu nome, né? Pois é. Você não ser tratado mais pelo seu nome. Pois é. Você não ter mais essa... é uma coisa, é uma violência realmente. E aí eu não vou perguntar, claro, mas alguma coisa acontece que, findos esses 12 anos, essa escravidão cessa. De alguma forma, não precisa... Sim. Não vamos dar spoiler aqui. Mas ainda de maneira metafórica também. Porque a gente joga muito com o público. Né? E tem isso, a peça tem esse lado metafórico, tem esse lado documental, porque tem vídeos falando do que está acontecendo com dados do ano passado, de quantas pessoas... Bem recente. Bem recente. E também joga para o público. Tem muita... Não chega a ser um espetáculo interativo, mas tem perguntas que são feitas para o público, sabe? Então, é um conjunto. E a gente tem sentido isso muito no CCBB aqui de São Paulo, que é um teatro menor, essa proximidade, essa proximidade direta, às vezes até porque a gente não precisa muito jogar a voz, e a voz chega, a gente sente numa relação muito direta, assim, numa fricção com o público. Sabe assim, a gente está junto ali, acontece uma coisa muito também especial, que é dura muitas vezes, né, porque mexe com essa dor, mas que é muito direto, o espetáculo é muito direto. Apesar de todas essas metáforas. De todas essas metáforas, né? Que o tema é muito forte, né? O tema é muito forte. Você está mexendo com uma coisa que é a humanidade, né? Sim, e é um tema que já devia ter sido superado de alguma maneira, mas a gente... Deveria ser só história. Pois é, mas a gente tem que falar disso, porque está acontecendo agora, nesse exato momento, tem pessoas sendo exploradas e com trabalhos análogos à escravidão, em todas as cidades do país, assim, em metrópoles, em interior, em apartamentos, em casas, em fazendas, em vários lugares, em fábricas, de diversas maneiras. Seja cortando, mexendo com a terra, ou seja cuidando do filho. Ou apertando parafuso. Ou cozinhando, ou muita coisa. Né? Essa perversidade, e muitas vezes cometida pelas pessoas brancas, porque quando você vai ver sempre, a maioria das vezes, pelo menos 99%, das vezes é de uma pessoa preta sendo explorada por uma pessoa branca. Isso gera até uma indústria, né? Que tem o atravessador, é o cara que vai lá, não sei aonde, alicia a pessoa, que traz para o contratador, né? Cria uma organização em torno disso. Total. Né? Tem os vigilantes, né? Cria toda uma organização em torno da exploração da mão de obra daquele. Isso foi uma coisa normalizada na sociedade. Isso na década de 80, 90 era uma coisa normal. A filha da sua empregada, que era da empregada doméstica, ser logo a empregada da filha que vai casar e ficava perpetuando. Era sempre a empregada que cedia, que você meio que herdava uma empregada do seu descendente. Né? Isso foi uma coisa normal e ainda é muito.
na nossa sociedade. A gente vê isso no interior, morei no interior. Recentemente isso acontece muito. Pois é, rapaz, porque a gente vê muito os grandes centros, pelo menos há uma reação da sociedade. No interior parece que não há muito essa reação. As pessoas aceitam mais normalmente esse tipo de situações, né? Acho que quem aceita normalmente são as pessoas brancas, Sim, né? as pessoas brancas. As pessoas que estão sendo exploradas, elas também, e muitas vezes, porque a gente tem um acesso à informação hoje em dia muito maior, mas muitas daquelas pessoas não têm um acesso à informação que a gente tem, né? Muitas vezes não passou a educação toda, ou então a internet, vê outras coisas da internet, coisas, sei lá, do TikTok da vida, de outras coisas que não chega, essa informação não chega a essas pessoas, e elas continuam vivendo aquela vida ali sem uma perspectiva de melhorar, porque não tem, o Estado não chega, muitas coisas não chegam, sabe assim? Então, o que faz, sabe? Eu me perguntei muito, eu vivi no interior assim, durante a pandemia, eu vi muita coisa dessa, que eu falava, cara, como é que faz para quebrar isso? Quebrar isso. Tudo bem, 12 anos ao Memória da Queda, de quintas e sextas, às 19 horas, sábados e domingos, às 17 horas, Centro Cultural Banco do Brasil, ali no centro, na Álvares Penteado, van na porta do Hotel Jaraguá, ali na Martins Fontes, né? Consolação 228, leva até o teatro, traz de volta depois do teatro, tranquilo de ir. Ingresso custa R$30, meia 15, super baratinho, né? Super acessível para as pessoas. Até quando? 9 de abril? 9 de abril. 9 de abril. Tem uma exposição lá também, que você pode chegar cedo, uma exposição lindíssima, do Mark Chacal, se eu não me engano, que é linda a exposição, linda também. Então você pode chegar antes. Não, é um lugar delicioso ali, né? O Centro Cultural Banco do Brasil é um lugar delicioso mesmo. Total. Uma bela cafeteria. Sim, total. E o prédio é muito bonito. Um prédio muito bonito. Bruce, grande prazer, cara. Sucesso para você. Obrigado, merda pra gente. Um abraço pro pessoal da peça lá. Obrigado. Deixa eu só ver aqui o que vai rolar. O que vai rolar são os shows aí, os espetáculos que vão acontecer nos próximos dias pelo país afora. A gente vai ver isso na nossa Agenda Brasil, que é para você se programar. Fernanda, ainda vale a pena sonhar, Fernanda? Quanto custa sonhar, Fernanda? Sonhar está obsoleto, é coisa do passado, Fernanda? Quem vai responder isso aqui pra gente é a Alejandra Sampaio. Alejandra, quanto tempo, que menina! Saudade! Poxa Mas vida. todo o tempo junto com a gente, né? Sempre, toda a trajetória de 20 sempre. anos com a gente. Sempre. Isso é sonhar também. Esse Tá é sonhar vendo como também. vale a pena? Vale a pena. Desde a nossa Não é obsoleto. Não é obsoleto. E ainda... Desde a primeira, né? Ainda não estamos pagando por isso. Pois é, ainda, né? Maristela, Ai, muito prazer. Que prazer bom te estar aqui receber. com você. Maravilha. Gostei da sua roupinha. Você gostou da minha roupa? Adorei, Depois eu te menina. conto essa história da minha roupa. É uma longa história. Alejandra, 20 anos da velha companhia. 20 anos, você é nossa testemunha e ao mesmo tempo... Eu tenho um pedregulhinho ali. É assim que a gente constrói São os pedregulhinhos. o sonho, a vocação alimentada, os encontros alimentados. Então, nesses 20 anos, foram fusões de encontros, de criadores, de ideias, e a todo tempo sendo alimentadas. Ele estava até te contando, a gente foi tentar fazer, nominar as pessoas que em algum momento alicerçaram. A gente estava chegando em 300 pessoas e ainda não comportando toda a trajetória, porque é tanta gente. Então o sonho precisa de todos. Isso mesmo, é todo mundo junto, né? E agora vocês estão fazendo o Banco dos Sonhos. Esse nome é ótimo, né, Sheila? Maravilhoso. Banco dos Sonhos, olha que coisa legal. Não é muito legal? É um banco que cobra os sonhos.
Um banco que cobra o sonho. Exatamente. Não dá ideia para o capitalismo, senão estamos ferrados. Né? Foi através de um sonho do Kiko, que é o autor, né? Que ele teve o Kiko Marques, que teve um sonho que quando ele estava morrendo, né, Alejandra, me ajuda aqui, ele sonhou que uma pessoa chegava para ele e começava a cobrar os sonhos dele, que ele teve em vida. E aí a peça veio a partir daí, dentre muitas coisas, né, Lê? Esse sonho que ele teve, a gente retorna há mais de 15 anos, quando uma pessoa amada estava se encantando, estava partindo, e ele na iminência, aguardando entre aquele transe de dormir, acordado, para a ligação, que era dessa tragédia íntima, né, pessoal, de todos nós. Dele, E nesse espaço de entre ligação, ele teve esse sonho. Então, que ele estava na passagem e aí chegava o cobrador dos sonhos da vida dele, que ele tinha que pagar. Tinha que pagar pelos sonhos. Olha só que coisa. Imagina se acontece isso. Imagina se acontece isso, pelo amor de Deus. Agora, é legal para dizer que é uma onírico, né? É onírico. Como costumam ser os trabalhos da velha companhia, né? Tem essa pegada sempre onírica, essa pegada filosófica, poética, né? Você quer falar? Não, eu acho que você pode falar. Então, a partir desse episódio real, o Kiko escreveu um conto. A gente está vivendo esse ano os 80 anos de Vestido de Noiva. A montagem histórica dos Ziembinski lá, dos comediantes e tal. Tem um aroma ali, mas o Kiko na tessitura dessa obra, junto com a abordagem da linguagem, os criadores todos que participam, que são maravilhosos, maravillosas, ele entrega para o público fazer essa composição de planos, o que é realidade, o que é memória, o que é sonho. Sim, os planos que o Ziembinski aplicou e o Santa Cruz, o cenógrafo maravilhoso, colocou no palco. Então ele entrega, na verdade, ele entrega para que o espectador, a espectadora, da realidade, o plano dos sonhos, teça conforme o seu universo. Então é o material entregue, por isso que a nossa plateia é ativa nesse espetáculo. O José Cetra foi assistir e ficou chapado. Ai, que alegria, né? Que lindo. Com a peça eu fui assistir de novo, me parece. Né? Foi de novo. 2 vezes, né? E ele é minimalista, né? Então a gente fica muito honrado, né? A gente fica muito feliz, assim, quando está ouvindo muitos retornos, muitas provocações, assim, que o Valmir Santos, teve o Dib ontem, psicólogos e psicólogas junguianas também estão indo e fazendo vários comentários muito interessantes, né? A gente teve do público, o primeiro encontro de um casal que printou e falou, nossa primeira peça, já estamos sonhando. Então, que legal. É um universo muito aberto, é isso mesmo, está entregue para que o público, a plateia, possa compor, né? E depois desse período que eu acho que a gente ficou tão concreto, né, nesse mundo dinheiro, né, e lutando contra várias coisas que aconteceu, né, então agora voltar a sonhar, para mim, realmente, particularmente, tem sido muito bom. E voltar para a velha companhia, depois de muito tempo, para mim também está sendo um respiro nesse sentido. E voltar falando de sonho, eu acho assim muito importante. Falar de sonhos, né? Falar de sonhos nesse momento que está tão, né, tudo tão difícil, tudo tão complicado, tudo tão radicalizado, tanto ódio nas redes sociais, voltar a falar de sonho. Mas tem, dentro disso, tem os alicerces. Mesmo a gente fala de sonhos e provoca, quando você sai da sua cama, são os seus sonhos que levantam com você, ou você está sendo sonhado pelo mercado, pela produtividade, pelas exigências. Então, isso também está alicerçado ali. É o meu, desculpa, Atílio, eu vou desligar, tá? Não, é o meu. Eu que peço desculpa, já desligo. É o despertador do sonho, né? Despertador do sonho. Gente, tem as fotos aí, vamos ver as fotos do Banco dos Sonhos, que está em cartaz lá no Sesc Pompeia. Até quando que vai? 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril, no Sesc Pompeia, de quinta a sábado, às 9 da noite, e domingo às 6 da tarde. Cadê as fotos para a gente ver? Que coisa mais bonita, né? Olha linda! É a própria imagem de sonho mesmo, é onírico mesmo, uma coisa... Luz da Marisa, Cafofo André, as imagens,
o cenário junto do Pimenta e o Kiko, figurino do Pimenta, música do Bruno Menegatti. Você faz a Benedita. Quem é a Benedita? A Benedita é mais uma brasileira. É mais uma brasileira num recorte, nesse momento em que ela está fazendo, tá se encantando, né, do atropelamento, ela é uma atriz. Um atropelamento? Tem um atropelamento. Tem um atropelamento? Tem um atropelamento. Ela é uma atriz, só que ela também foi uma menina que não tinha pertencimento, não tinha uma família, não tinha uma casa. Então tem a gente faz um raio-x. Tá. Alguns arquétipos aparecem na história, né, Maristela? O seu. E quem está ali com ela? Essa daí? Isso. É o Matheus, que faz a Jerusa e o Joel, né? E quer falar, Lê? Fala, Lê. A Matilda Matheus, né, que é a Jerusa e o Joel, é um grande arquétipo sobre o que pode ser uma família. Como você pode pertencer. Os caminhos do afeto, do amor, que não é esse padronizado, que não é essa hierarquia imposta, aonde há encontro. Onde há encontro, há pertencimento. Há pertencimento. E aí a gente pode desenvolver essa palavra tão desgastada, mas tão fundamental para que a humanidade resista, que é o amor. Então, é um encontro de amor, é um encontro de pertencimento. Alguém que um ponto, uma criatura que não tem eira nem beira e encontra alguém que acolhe, né? Que acolhe. Mais fotos, vamos ver. Olha que imagem, que figura bonita. Que figura bonita, hein? Tem mais fotos? Vamos ver, vamos passando. Opa! Quem temos ali? Uma coach corretora, né? Ela representa, acho que, esse sonho mais capitalista, né? Esse lugar onde... Temos que competir, temos que ganhar. A venda de apartamentos, né? A desconstrução, a construção de um sonho, que é o nosso sonho de ter um acolhimento numa casa, né, talvez de infância, né, que a gente busque isso. O capitalismo vem com tudo, né, e ele compra isso e te vende como compra da casa própria para que você tenha uma, aspas, segurança, né. É muito louco isso que a gente vive, né. E eu faço esse personagem que eu acho que representa bem esse arquétipo do que é essa venda desse sonho real. Né? É a Rúbia, né? É a Rúbia. Até o nome é forte. Né? É forte, Rúbia, né? Em homenagem a uma corretora, que foi corretora do Kiko Marques. A corretora, antes dele comprar o apartamento dele, chamava Rúbia. Espero cumprir tudo que ele viveu com Rúbia. Que mais? Opa! Um saxofonista. Sim. Valmiro, nosso parceiro lá do Quilombaque, tem uma história linda que ele foi aluno do vocacional da Virgínia. Então é onde o discípulo vira mestre, né? E depois foi meu aluno. Foi seu lá aluno no INDAC, foi. E hoje tenho ele maior orgulho. Mestrando, né? Trocando, provocando. E a personagem dele é belíssima. É desse lugar de quando a pessoa encontra um vazio, não encontra sentido, e de repente no outro, ao entrar em contato com a vida, retoma, né, e se preenche. E ele, além desse, ele faz o autor, né? Basicamente a pessoa que conduz a história da Benedita, sim. Legal. Mais fotos, vamos ver. Nós temos ali o Valmir de novo. E a Benedita. É o cenário... não vou contar, né? Deixa. Não, deixa. Não conta. É um cenário gostoso. Não quero falar. É um cenário gostoso. É um cenário gostoso, São os colchões. Os colchões? É aquele lugarzinho onde todo mundo se deita, né? Se deita. Todo mundo se deita e se coloca entregue em algum momento. Ai, que legal, e tem um quê de nuvem também, né? Que é gostoso. Né? Essa coisa de você ficar pulando, né? Mais fotos temos? Tem um entregador? O que é?
São aqueles alicerces que a gente estava dizendo, né? A gente diz desse lugar da gentrificação, em que as casinhas vão abaixo para construir os prédios e sempre se justificando. A gente está vendo ali no fundo, né, uma imagem de um prédio. Tal. Sim. A gente queria falar também do trabalhador, desse trabalhador em todos os setores, que ele entrega. Ninguém está preocupado se ele tem um lugar para parar, para respirar, se ele tem um banheiro para lavar as mãos, para fazer... onde ele come, de onde ele vem, sabe essas perguntas? Ele que leva aquela comida caríssima que você acabou de comprar, ele come aonde? O que ele come? Aquele envelope com aquele documento importante. E a gente está esquecendo que essas pessoas são aquelas que tocam a campainha, só que a vida delas também, a gente está espoliando, né, de certa maneira, o mínimo de respeito a essa condição, né? Acaba sendo uma exploração. Acaba sendo uma exploração. É uma exploração. E você atende, é um ninguém, né? É um ninguém que veio ali e te entregou um negócio. Só que está te entregando a coisa mais valiosa, o seu alimento. Você está esperando ali. O documento está entregando e a gente é invisível. São os invisíveis, né? Para fazer com que a gente também se desconecte através de todo esse sistema de entregas de eletrônico, de falha aqui, se desconecte do humano, né? Mais fotos, gente. Opa! Rúbia de novo. Rúbia outra vez ali? Outra vez. Já tá bom, que é um contrato. É um contrato. Um contrato. Um contrato de uma casa própria. Casa não, cobertura. Cobertura. É só assinar, o financiamento já está garantido. Tudo. Pronto. Tipo isso. Aquela coisa que todos nós passamos, né? O Kiko. O Kiko Marques aí. E a Virgínia, maravilhosa. Olha que imagem maravilhosa. É uma projeção no fundo ou é um telão? Sim, do André é um cafofo. E aí é um momento metalinguagem, não vou contar tudo, mas é um momento não quer contar nada. De reflexão mesmo, porque o espetáculo também faz essa ode à criação, à liberdade, né? Porque num país... A gente pode dizer que um país é livre, que um país ele está numa grande instância de parâmetros, quando as pessoas não precisam só comer, dormir e copular. Quando elas podem criar, quando elas não têm que reproduzir, produzir e atender um sistema. Então esse é um momento de reflexão mesmo, dessa faísca da criação. Como é que a gente faz? Está valendo a pena? Está valendo a pena? É isso mesmo? A vida tem que ser assim? É assim? Mas eles dois também representam os funcionários do Banco dos Sonhos. Como se eles fossem os funcionários de uma empresa que produz os sonhos, né? Então eles têm também esse ar burocrático, né? A Virgínia é a personagem do 7º selo, né? Total. Vamos lá fechar essa conta. Exatamente. Vamos ver. É isso mesmo. Mais fotos? Banco dos Sonhos, lá, de 2 de abril até 2 de abril, lá no Sesc Pompeia, na Rua Clélia, quinta a sábado, às 21h, domingo, às 18 horas. Legal, dá para comprar o ingresso pelo site do Sesc ou lá mesmo na bilheteria e tal. No presencial. E vale a pena visitar. E pode comprar, desculpa, em qualquer Sesc, na verdade. Não precisa ser só no Pompeia. Exatamente. Desculpa, pode falar, Lê. Não, é que vale muito a pena a visita também, aquela arquitetura maravilhosa. Nossa. Né? A gente está falando de demolição, onde estão demolindo cinemas, teatros, está ficando tudo extinto, né? Aquelas casinhas deliciosas do bairro de Pinheiros. Pois para a construção de torres e torres de não sei quantos andares. Né? Então, quando você entra nesse é uma violência, né? Nossa, é uma violência, muito, né? A gente se sente atacado quando você vê uma coisa dessa. Quando você sai do Sesc Pompeia e você entra na Avenida Pompeia, já é ali um negócio, né? Você vê quarteirões e quarteirões, né? A gente estava vindo para cá, pertinho daqui, né? Um quarteirão quase inteiro arrasado. Eu falei, nossa, parece que está demolindo a gente. Total. Memória, né? Memória. E aí ter essa obra dali, né? Você poder percorrer, levar crianças, ir lá, fazer o bailinho lá que tem à tarde, e a gente vai descobrindo coisas. Outro dia, a Maria Bonomi me disse num programa nosso, uns tempos atrás, que aqueles furos que tem na parede, aqueles respiradouros que tem, né? Disse ela, Maria Bonomi, que conviveu com a Lina Bobardi, que aquilo remete às batatas que a Lina Bobardi comprava na feira.
e que ela ficava escolhendo assim pelo formato geométrico. Que coisa linda! Que lindo! Pode ser sonhado. Meu Deus do céu! É maravilhoso! Sonhos valem a pena, olha lá. É bárbaro isso. Virou realidade. Virou realidade, tá lá na parede do Sesc Pompeia. Coisa linda. Banco dos Sonhos, Teatro Sesc Pompeia, de quinta a sábado às 9, domingo às 6, até o dia 2 de abril. Alejandra! Bonitona! E a gente espera você lá, hein? Vocês! Você vai viver lá. Vocês lá! O Latílio tem um time lindo aqui, forte. Tem mesmo as meninas aqui. Maravilhosas! Vamos pra elas! Obrigado, gente. Deixa eu finalizar o programa aqui. Está acabando, que pena. Só falta a gente avisar que domingo às 3 da tarde tem a Luciana Mello no Sesc Itaquera, comemorando 35 anos de carreira. Caramba, 35 anos de carreira. Luciana, filha do Jair Rodrigues, irmã do Jairzinho, vai desfilar o seu repertório nessa apresentação. É domingo, 3 da tarde, Sesc Itaquera. A entrada é franca. O Em Cartaz fica por aqui. Não se esqueçam das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube. E bom fim de semana para todos. Beijos. A primeira vez que o sol brilhou na terra e sua luz beijou o mar, foi pra celebrar você. Minha joia, minha identidade, meu estado de felicidade, só depende de você. Ontem sonhei que o seu amor era meu, estava tudo em seu lugar. Que o sol brilhou na terra e sua luz beijou o mar, foi pra celebrar você. Minha joia, minha identidade, meu estado de felicidade, só depende de você.